vidas negras importam. Centelhas esvoaçadas, Sérgio Baluch. Sou filho que não engole o grito enquanto é véspera. O meu grito não é choro, é sorriso, no tempo preciso. Não para no tempo, não passa um tapa, mas tem ardor multiplicado. Meu grito está na consciência, na virulência contaminada, na alegria, na capoeira. Ah, meu grito escorre no eco interno, vai de tirolesa viajando nas mentes, de franca amizade. Meu grito entope coronária. Letras quatrocentonas vai. Meu grito virar centenas, centelhas esvoaçadas, pousando em páginas pólvoras. Gritos dos meus ancestrais dos que viram atrás. Vai, meu grito, vai. Centelhas esvoaçadas, Sérgio Baluch. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento de Gerações. E hoje eu ofereço essa conversa para Elaine Marcelina, Ailton Graça, Nádia de Oliveira dos Santos, meu querido Thomas Camilo, Mônica Gomes, Pérola Santos e o Tobias das Vai Vai. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para essa conversa Cecília Peixoto. Salve, Cecília! Bem-vinda, querida. Salve, como está? Boa noite. Boa noite, querida. Bem-vinda, bem-vinda. Como está, querida? Eu vou bem. Que ótimo estarmos juntos. Eu que agradeço a gentileza, a sua presença. E aí eu peço, Cecília, por gentileza, se apresente. Bom, eu sou Cecília Peixoto, de Salvador, Bahia. Sou teropolitana, sou... Assino meus textos, é Cecília Peixoto da Silva, mas eu assino meus textos como Cecília Peixoto. E sou uma mulher negra, de pele não retinta, sou filha de seu Zequinha, de Dona Glória, que em memória fará um ano agora que passou para o lado dos nossos ancestrais. Sou educadora, poeta, escritora. Tenho mais de 30 anos de chão de escola, sendo na rede pública estadual da Bahia e também em escolas particulares. Agora eu estou em uma outra fase que eu estou aposentada, mas continuo ainda militando na área da educação, né? Educação é assim, quando a gente começa, é um vício, não consegue sair, não tem como. Tenho uma licenciatura em pedagogia, tenho um bacharelado, sou bacharel em direito, em ciências contábeis, tenho uma formação também em especialização em EJA, Educação de Jovens e Adultos, que eu trabalhei durante muitos anos, e em cultura e história da cultura afro-brasileira. Sou mãe de um casal de filhos, né? A Jamila e o Vitor, que já assumiram, já estão na maioridade, e que são as duas pedras preciosas que Deus me deu. E assim, para me apresentar, Plínio, eu gostaria de agradecer a você pelo espaço, né? Pela confiança de estarmos juntos neste diálogo. Gostaria também de agradecer a nossa ancestralidade, né? Por nos permitirmos o dom da palavra, nos permitirmos nos colocarmos e criar, recriar a nossa história, porque nós temos a obrigação e a responsabilidade de desfazer o discurso único, né? Que até então foi imposto para nós. E eu me apresento com um poema que fala de mim, né? Que está na Poiese, ele já foi escrito há algum tempo, mas foi lançado recentemente, que é Eu, um corpo no mundo. Eu sou um corpo no mundo, negra, mulher, neta, filha e mãe.
reconstruindo e construindo histórias. Sou gratidão pelos valores herdados dos meus ancestrais, vindos de África. Sou forte, porque fui forjada por 3 mulheres negras: vovó Cecília, mãe Glória e mãe Cutu. Sou exemplo da retidão e humanidade, legado do meu pai Zequinha. Sou esperança por sementes plantadas em meus filhos. Sou fé na conexão das energias emanadas dos orixás. Sou resistência para buscar conhecimento e exigir igualdade de direitos. Sou de luta para desmentir quem me fez acreditar inferior. Sou uma, sou várias, sou muitas. Eu sou Cecília Peixoto. Oh, parabéns, querida, parabéns, parabéns. Boa Obrigada. apresentação, boa apresentação. E Não o é? que a Cecília tem, né, nessa história, né, principalmente nessa ideia do Nota de Escurecimento, da gente falar dessa literatura, e você colocou muito bem uma das nossas missões, né, dessa questão de contar essas nossas histórias, né? Quais histórias você tem contado com as suas escritas? Bom, assim, a minha escrita, Plínio, ela é marcante. Às vezes eu vejo alguma coisa assim, eu quero descrever. Mas quando eu me pego, eu já estou falando sobre nós, sobre as nossas dores, as nossas angústias, as nossas vitórias. E a minha escrita ela é marcante, a minha herança da minha ancestralidade, a minha religiosidade de matriz africana, que sou mulher de axé, né? As questões relativas aos direitos humanos, principalmente quando a gente fala na questão do preconceito, do racismo, da desigualdade social, do papel da mulher dentro desta sociedade, tanto nos meus textos em prosa, como nos meus textos em versos. Então, eu sempre, meu universo é marcante estas características. E agora eu estou lançando, não é? Não, eu estou navegando, na verdade, na poesia erótica, Legal. porque fomos, durante muito tempo, sufocadas em relação à questão do patriarcado, não é? E, muitas vezes, nós mulheres, que temos uma necessidade de escrever sobre o erotismo, existe não apenas uma barreira da própria sociedade, mas existe uma barreira em nós mesmos, por conta dos valores que nos foram impregnados, não é? E aí a gente tem que romper com esses padrões para poder. E aí é por isso que eu digo que eu estou navegando, porque é um processo de reconstrução, na verdade, não é? E assim, eu comecei a escrever na adolescência. Como a maioria das minhas companheiras de escrita, todo mundo na adolescência tinha um diário, tinha um caderninho em que botava as suas impressões e jogava as suas palavras. Essas escritas elas ficaram guardadas lá no passado, com o tempo. Eu nunca mostrei essas escritas. Por que, que eu nunca mostrei essas escritas durante muitos anos? Porque na escola, hoje a gente chama produção de texto, mas antes nós tínhamos era a dissertação, redação. E aí o que é que acontece? Eu fazia os meus textos chamavam a atenção, mas sempre vinha aquela pergunta: foi você mesmo que escreveu? Então, essa colocação, se fosse uma vez ou duas, podia até passar, mas como era uma coisa assim frequente, então nós tínhamos, no meu caso, eu já era uma menina tímida, né? Então eu não tinha coragem de publicizar, de passar para alguém o que eu tinha escrito em casa. Então essas experiências traumatizantes me fizeram
guardar e ficar naquele ostracismo em relação à questão da escrita. E a timidez, não é? Também já concorria para essa minha forma de escrever só para guardar. E aliado a esta impressão que eu acabei de dizer a você, que, digamos assim, um descrédito do que escrevia, então eu internalizei que tinha que guardar. Na faculdade, eu tive uma professora que ela apresentou Carolina Maria de Jesus. Ela não levou o livro, ela falou sobre a autora, e aí eu tive a curiosidade de procurar saber, e ela fez depois um trabalho, uma resenha sobre Quarto de Despejo. Esse trabalho dessa professora na faculdade foi o divisor de águas para mim, porque aí eu voltei à minha escrita. E como foi na adolescência, né? Então elas estavam lá guardadas, eu aí peguei, comecei a olhar, a verificar, e daí eu passei a escrever novamente. Até então não guardei, não guardei, não publicizei, não comentei com ninguém. No ano de 2000 foi que eu resolvi colocar a minha escrita para algumas pessoas, pessoas íntimas, né? E as pessoas, assim, disseram que gostaram do que escreveu. Então, eu tive uma impressão diferente daquela anterior. Em 2014, 2013, 2014, eu resolvi publicizar um texto em prosa, por conta de uma greve que teve dos professores aqui, teve todo um contexto social, e aí eu publiquei em um blog que, na época, era Correio Nagô. E publiquei um outro texto também. A receptividade foi muito boa. E na escola, nos trabalhos extra-classe, que eu tinha as apresentações de teatro, eu também comecei a colocar alguns textos meus. E as pessoas assim perguntavam quem foi o autor, como quem diz assim, eu quero saber que eu vou ler. Então, isso me impulsionou na escrita, né? E eu não me lembro muito bem, foi em 2015 que eu fui apresentada no editor da Cogito, que até hoje eu publico nas antologias, e ele disse, não, você tem um material que dá para publicar, e eu estou lançando um projeto que é o Mulher Poesia, e você já está nesse projeto. Então, foi aí que eu comecei. Só que quando eu comparo a escrita que eu tinha antes, na adolescência, com a escrita que eu tenho nessa trajetória de 2014, eu verifico que a minha escrita ela agregou valores. Quais foram esses valores? As referências de África, que na escola, até hoje, mesmo com a Lei 10.639 e a modificação da 11.645, nós não tínhamos acesso à história da África. O negro era colocado nos livros como uma imagem apenas de trabalhador braçal e assim mesmo com todos aqueles estereótipos negativos. E aí eu já passei na faculdade a me aproximar a gente chama hoje da galera, né? Naquela época, do povo do movimento, do movimento negro. Hoje a gente não pode dizer isso, mas do movimento negro. Aí fui descobrindo, fazendo algumas leituras, descobrindo alguns nomes e me aproximando mais da nossa história. E, neste contexto, eu comecei também a verificar a questão da desigualdade que a sociedade nos impunha, né? Que o capitalismo, ele sobreviveu e ainda sobrevive da mão de obra, no caso da mão de obra que foi dos sequestrados de África e da mão de obra barata, né? E ele sobrevive exatamente disso aí. Então, aí eu comecei a trabalhar em cima disso. E também comecei a me aproximar do movimento de mulheres. E nesse movimento de mulheres, eu também verifiquei que eu tinha que dar voz ao que eu estava vendo e que eu não estava gostando. Então, eu tinha um senso crítico para ser colocado. E a responsabilidade como professora, né, como educadora, como mãe de filhos pretos, como uma mulher preta, né? E como cidadã, eu tinha que realmente colocar
para fora essas inquietações. E que eu digo hoje que essa mensagem consegue chegar a algumas pessoas e a receptividade para mim é muito boa. Depois eu comento por quê. Eu gosto imensamente de ler as nossas autoras negras, Conceição Evaristo, Elisa Lucinda, Lia Vieira, mas, assim, uma pessoa que eu não conhecia e que eu passei a conhecer depois que eu estou fazendo esse intercâmbio com outras autoras de outros estados, né? Do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraíba. A própria Nájila, que eu tenho, a gente já tem trocado muito na revista África e Africanidades, no lançamento das coletâneas, foi Dona Geni Guimarães. Eu me apaixonei por Geni Guimarães, porque eu me emociono quando eu falo dela. Porque a escrita é um ato político. E ela, quando começou a romper essas barreiras, a literatura, antes que vinha, para mim, existimos. Existimos. Então, outras autoras negras vieram na minha frente, na frente de outras, pavimentando esses caminhos, e a gente tem a responsabilidade de dar esta continuidade. Então, por conta desse. Desculpe, é porque quando a gente fala que emociona, às vezes, né? Então, a minha grande preocupação hoje é que as meninas que estão chegando, elas tenham acesso a determinadas coisas que eu não tive naquela época da escola. Então, um projeto que uma amiga fez. O que é que ela fez? Ela construiu um livro de poemas com as alunas da produção de texto. E esse livro foi feito um maior sacrifício para ser impresso, porque por conta de toda uma questão burocrática que a escola pública traz, que você não pode tomar determinadas iniciativas. Mas o que nos deixou muito felizes foi ver que esse trabalho foi para frente, não é? Então, são sementes lançadas e que vão florescer daqui a alguns anos, com essas possibilidades. Então, isso me deixou assim profundamente feliz, né? Profundamente feliz. Eu trago um poema que eu tenho aqui nos Cadernos Negros, que é o número. Eu participo do 43 e estou no 45, que é Hipocrisia. Seiva, o sangue escorre, fonte de vida. Esperança, amanhã vai mudar. Séculos, anos, meses, dias, a discriminação continua. Do navio à favela, a realidade em outro formato. O chicote estala, mais um corpo lançado ao mar. Na fila da Previdência, meses e meses de espera. Residências na rua, projetos de moradia, param na burocracia. Oportunidades limitadas. Apenas de um lado a educação agoniza. Todos são iguais perante a lei, mas depende do saldo. Direitos à terra conquistados. Se pagar, garante 7 palmos. Antes não havia defesa, nem leis para garantir libertação. Hoje existem leis, legitimaram os negros na prisão. Dos porões aos guetos, o rótulo é o mesmo, povo preto. Dos canaviais ao subemprego, uma estratificação planejada. Do samba ao rap, gritos de enfrentamento à desigualdade. Antes oculta, hoje visível, a hipocrisia desta cidade. A certeza de pertencimento e busca por direitos persiste. Legião de homens e mulheres lutam, saem em marcha.
preservam seus valores e costumes por séculos de existência, punhos cerrados, ainda no século XXI, são marcas da nossa resistência. Hipocrisia, de Cecília Peixoto. Legal, querido, legal, legal. Aproveitando esse seu respiro, querida, me veio uma questão, porque você falou que você foi professora. Como você, professora, do outro lado do balcão, lidou com a timidez das alunas e dos alunos? E como você lidou quando esse aluno, essa aluna, trouxe um texto que ele escreveu? Como que foi? Sim, primeiro tem uma coisa assim bem significativa. Durante a minha trajetória, eu fiz um trabalho diferenciado. Por que que eu fiz um trabalho diferenciado? Porque eu, por conta de outras licenciaturas que eu não coloquei, eu trabalhava basicamente com matemática. Hum, E a primeira coisa que nós fazíamos era um questionário para conhecer o aluno. Esse é o primeiro ponto do professor, ele tem que conhecer o aluno. No momento em que ele fazia este questionário, o letramento em português e o letramento em matemática, eles têm pontos em comuns. E aí, nas minhas avaliações e nas minhas aulas, existia sempre uma contextualização com a história da África. Então, em relação à questão dos números, em determinados momentos, não em todos, porque tem pontos que são bem fechados, mas outros que a gente pode contextualizar. E aí eles teriam que eles teriam que trabalhar com respostas por extenso, e não apenas com números. Então, a partir daí, eu já estava trabalhando essa questão da escrita deles também. E, graças a Deus, eu sempre encontrei parcerias com as professoras de português, e nossos trabalhos fazíamos uns trabalhos juntos. E aí eles perguntavam, pô, sua aula é de português ou de matemática? Porque eles tinham essa dificuldade, muitas vezes, no início, de entender. E dentro da escola, existem algumas disciplinas que são transversais. E nessas disciplinas transversais, cada estado tem determinado tipo de nomenclatura. Eu pude trabalhar também com algumas disciplinas transversais. E aí a gente trabalhava com os textos é, de acordo com como é, o que eles tinham mais ansiedade. Então, se era, você gosta de que tipo de música? Do reggae, então vamos trabalhar com reggae, vamos trabalhar com samba, vamos trabalhar com coisas que não tinham um contexto que eles esperassem da escola fechado. E nesse espaço de tempo, eu pude perceber que existia uma barreira dos alunos. Por quê? Porque eles tinham dificuldade, não era de expressar o que eles sentiam, eles tinham dificuldade de mostrar o que eles estavam escrevendo. E aí, a partir do momento que você valoriza essa escrita dele, aí o que é que eu fiz? Em alguns momentos, eu pegava uma parte do texto dele e colocava em uma avaliação. Aí ele, puxa, meu nome saiu, aí pegava um papel qualquer. Meu nome saiu aqui, ó. Ó, meu texto. As apresentações que tínhamos, semana do folclore, árvore, não sei o quê. Então, eu pegava, diga uma frase, formule aí para poder colocar um pensamento. E aí eles faziam isso e a gente publicizava, porque foi uma forma de mostrar que eles também tinham essa capacidade da escrita, né? Então, eu acho que, dentro do meu trabalho, na medida do possível, respondendo a sua pergunta de uma forma bastante objetiva, porque e eu não primeiro lancei precisa.
que a gente está conversando, você pode viajar. É, Não precisa ser então, objetiva. exatamente, o que eu sofri antes da repressão, não é? Eu contemplei de uma forma bastante diferente para que eles se sentissem à vontade e capazes de. Eu sempre coloco isso, né? E é isso que muitas e muitos de nós sofreram, sofrem e têm que superar essa questão de se entender capaz, né? De se entender Sim. capaz. Aí tudo bem, aí vamos ver a qualidade depois, mas primeiro, pelo menos se sentir capaz. Muitos e muitas de nós, antes de tentar, já desiste que eu não vou conseguir. Ah, ninguém quer ouvir, onde já se viu preto fazer isso, preta fazer aquilo, né? É isso, tem essas existências. Assim. É, é, foi lançado na época que eu estava foi no segundo ano. Foi lançado um tema para as pessoas. Eu não me lembro exatamente se foi no segundo ou no terceiro ano. Foi lançado um tema sobre o contexto atual daquele momento, da que a sociedade estava atravessando. Aí eu fiz o tema que foi em relação à questão do trabalho, não é? Da desigualdade a dificuldade de emprego e tal, como sempre por conta da falta de instrução. E aí eu fiz um texto e esse texto a gente tinha uma folha de rascunho e a folha definitiva, porque já era como se fosse um treinamento para o vestibular. E eu fiz a minha redação a lápis, não é? Na parte, no rascunho, e passei a tinta na definitiva. E o professor estava na sala, no caso, a professora estava na sala, e eu entreguei a minha redação, uns 15 dias, mais ou menos, depois ela veio me devolver a redação, né, devolveu a todos, e ela tinha uma coisa assim que era errado, que eu nunca fiz com meus alunos. Escalonava a chamada de acordo com as notas. Então, quem recebeu primeiro já sabia que não foi bem. Quem fosse recebendo por último, fulano foi muito bem. E a minha foi a última de todas. Aí ela me devolveu e chegou perto da mesa. Eu cheguei perto da mesa para pegar. Ela fez assim: foi você mesmo que escreveu esse texto? Eu disse assim: a mesma a resposta, mesmo sendo tímida, eu disse assim: eu acho, porque a senhora estava na sala. Aí ela também não me disse nada, né? Porque como se o aluno está na sala, o professor está na sala, é ele que estava tomando conta da prova, não foi uma outra pessoa. E ela pergunta se foi o texto, no mínimo eu devo ter incorporado alguma coisa para escrever, né? Eu psicografei o texto. Mas se você psicografou, você psicografou, não fui eu, não foi a outra pessoa, você é seu texto. Não Psicografou, é, mesmo se. ela aí essa questão, né? E aí eu verifico que todas as vezes que nós estamos lidando com questões que são voltadas para a intelectualidade, nós sempre estamos sendo postos à prova, Sim, né? Então, a mulher sempre ela teve um papel de coadjuvante no sistema patriarcal. E a mulher negra, além desta pertença, ainda vem a epiderme e ainda vem a cor da epiderme e ainda vem a questão de negar a nossa capacidade, a nossa intelectualidade, não é? e eu posso imaginar, e quero que você, se for possível, você me corrigir, principalmente atuando em torno, né? Mas atuando com matemática, com números, com uma questão que teoricamente é masculina e exata, né? Eu imagino que até tenha sido pior mesmo, assim. Né? Exatamente. Porque durante muito tempo que nós vivemos no silenciamento, ficou sendo algo que é comum
a mulher não ter a capacidade de desenvolver o seu intelecto, né? Então, ela sempre foi tutelada. Tanto que até na legislação, o homem tinha que era o responsável para prover a casa, para disso. E no caso do falecimento dele, seria o filho mais velho, né? Então, essa questão na falta do filho seria o quê? Na falta do filho seria um outro parente mais próximo. E assim a gente vai mostrando essa questão. Quando a mulher negra ela chega num patamar como esse, o que é que acontece? Ela tem que provar que ela é capaz o tempo inteiro. Ela é questionada na sua capacidade. Então, por esse outros e outras questões que nos atravessam, é que é importante esse protagonismo. Então, por exemplo, um canal como o seu, que está fazendo este trabalho, né? O canal da Geovânia P., com as poesias de mulheres negras, o trabalho de Nájila no África e Africanidades, a Valéria Barbosa, no Rio de Janeiro, os Cadernos Negros, que foi um dos precursores em relação à questão da literatura negra, e depois dele muitos outros vieram, né? Então, importante, porque nos deu esta visibilidade, né? Nos permitiu não nos permitiu mostrar a nossa capacidade tanto quanto, porque afinal fomos nós que fizemos assim, praticamente nós que dentro desta sociedade que foi construída, nós demos a régua e o compasso. Sim, com Nós demos certeza, a régua e o com compasso em certeza. todas as áreas da ciência, das artes, da literatura. E o que é que acontece? E sempre tudo que nós produzimos foi apropriado por outros. E nós é que somos os incapazes. Então, desconstruir isso é a nossa responsabilidade, É, tanto como cidadã, no meu caso, como uma pessoa que escreve, né, como escritora, como mãe e como mulher, né, para desmistificar, para desconstruir o que foi estas questões que fizeram para nós. né, e é E, desconstruir, só eu vou falar, é desconstruir não uma coisa que está no subsolo, é uma coisa que tem 3 andares abaixo do nível da terra. E que é quase um sim, desenraizar algumas coisas, porque não é só você demolir esse prédio, tem 5 andares no subsolo de tão enterrado que esteve em muitos negros e muitas negras, assim. E assim, talvez eu tenha antecipado alguma coisa, mas eu quero pedir para você mais um poema, porque daí eu vou pedir uma licença para você, se for possível. pele de ébano. Minha pele é negra, vestes da cor da noite. Negras sementes trazidas de África, aqui consideradas insignificantes. O caminhar nem sempre nos trouxe presságios benéficos. O tempo, soberano e sorrateiro, apesar dos açoites, garantiu a preservação. Não tire o direito que é nosso. Não nego minhas raízes, meu corpo, meus traços, minha religião, meu cabelo. A luta não me intimida, nem os assassinatos, nem a discriminação. O suplício na travessia do Atlântico não nos permite alienação. A palavra garante expor minha indignação. Minha voz grita e escrevo diferente. A palavra liberdade. Sem restrição, sem medo, humorismo, vergonha ou ilusão. Busco expor nossa luta e reescrever nossa história. Homens e mulheres da pele de ébano, no coração carregam decepções e mágoas. A fortaleza é nosso escudo, a resistência, a nossa arma.
a sobrevivência dos nossos costumes e tradições, a nossa vitória. Pele de Ébano, que foi publicado em 2018. Legal, querida, legal. Então, vou pedir aquela licença para a gente fazer o nosso momento griot. E aí pedir para todas e todos que estão nos assistindo, prestando atenção, nos ouvindo, assim, assine o canal. Por favor, precisamos de mais assinatura, porque mais gente veja, né? É uma coisa, é nesse caminho que a gente está, é nesse espaço que a gente está, é nesse campo. Então, que esse campo a gente precisa desse apoio de todas e todos para que, né, a gente venha. Deixe seus comentários, faça seus comentários, suas questões, suas perguntas, né? Por favor, nos ajude a proliferar, né? Trazer mais gente nesse canal. E hoje eu tenho o prazer né, de falar, né? Estamos lá na Bahia, e falar dessa figura, desse griot, Manuel Raimundo Quirino. Ele nasceu no município de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, em 28 de julho de 1851. Filho de Luísa Rocha Pita e do carpinteiro José Joaquim dos Santos Quirino. Em 1855, uma epidemia de cólera assolou a região e provocou a morte dos seus pais. A criança, então, Manuel, foi acolhida em Salvador, aos 4 anos, ficando aos cuidados de uma amiga da família. Manuel Quirino teve como tutor o mestre das primeiras letras, o bacharel e professor Manuel Correia Garcia. Aos 17 anos, com o Brasil em guerra contra o Paraguai e tendo apenas o curso primário, Manuel alista-se como recruta. Em 1868, viaja pelos sertões de Pernambuco e do Piauí, agregando um contingente que se destinava ao Paraguai. Mas, devido a problemas de saúde, ele não foi enviado ao fronte, permanecendo no Rio de Janeiro, onde trabalha na escrita do batalhão. Em 1870, é promovido a cabo da esquadra, mas dá baixa nas Forças Armadas e retorna para Salvador. Trabalha em Salvador inicialmente como pintor, decorador, enquanto estuda humanidades no Colégio 25 de Março e no Liceu Artes e Ofícios, ao qual termina sendo até um dos fundadores. Com sua forte inclinação para o desenho geométrico, matricula também na Escola de Belas Artes e obtém diploma de desenhista. Em 1882, sendo em seguida aprovado no curso de arquitetura, na qual se destaca recebendo a medalha de distinções. Mais tarde, torna-se lente de desenho geométrico no Liceu de Artes e Ofícios, né, e no Colégio dos Órfãos de São Joaquim. Publica em 1903 o Manual do Desenho Linear em Classes Elementares. No campo político, Manuel Quirino tem atuação de destaque e engajar-se na luta no fim da escravidão. Ele integra a Sociedade Libertadora 7 de Setembro e assina, voltando em 1870, o Manifesto Republicano. Está entre os fundadores de periódicos A Província, o Trabalho, no qual escreve artigos combativos a favor, né, da abolição e da República. Participa também de seminários e tudo. O Manuel Quirino, além de pesquisar essa contribuição dos povos africanos e mostrar essa importância, né, que tem esses povos. Sua obra se divide, até abreviando, em duas fases. A primeira, que versa sobre artistas e artes do Brasil, né? Até ele tem escrito artistas baianos. E uma segunda fase, ele se dedica ao estudo de costumes oriundos da presença afrodiaspórica na Bahia e se debruça sobre as práticas culturais recuperadas pelas pesquisas de fonte. Manuel Quirino é uma sumidade. Ele, infelizmente, faleceu em 14 de fevereiro de 1923 e seu trabalho, também como muitas e muitos fazem, de contribuição dessa cultura, né? Dessa África, dessas Áfricas agora. É Manuel Quirino. Isso, peço assim, por gentileza, assine o canal. Vamos continuar com
Cecília. Cecília, continue. O que você estava falando? Eu vou ler um poema por conta dessa minha. Porque quando eu coloco para algumas pessoas de determinados grupos que a minha literatura é afrocentrada, às vezes as pessoas elas tendem a... Aí você vê a receptividade pelo olhar, não é? Mas nós temos que nos impor e o nosso protagonismo também. Yansan, mulher búfalo, deusa das tempestades, senhora dos raios, explosiva, e da calma e fria brisa sem alardes. Seu bailar soberano traduz elegância e encantamento. Nas asas das borboletas, dita a velocidade do vento. Das águas do rio Níger ao estrondar dos trovões. Deusa da espada de fogo e de valentes decisões. Ama de forma incondicional. Odeia sofrer por um amor verdadeiro. Na sensualidade, extremismos, independência, paixão, metamorfose, fidelidade, espiritualidade, traição. Todas essas características traduzem ontem, hoje e amanhã. A mulher dos espíritos e também da caça, a guerreira e poderosa Yansan. Ah, Esse foi publicado em 2017. legal. Queria que você voltasse no assunto, eu sei que é emocionante, você voltou, é falar da Geni Guimarães. Eu acho que sempre é importante fazer essa relembrar, principalmente essas pretas, esses pretos que estão vindo, e a dona Geni está aí fazendo, né? Como é esse encontro? Como foi esse encontro com a dona Geni? Ela participou de uma live, e nesta live, na época da pandemia, né, eu conhecia de nome, porque a gente faz esse passeio pelas nossas autoras negras. E aí eu conheci Dona Geni nessa live, onde ela falou as experiências que ela teve ao escrever, né, do início, que não, o principal, quando eu falei da palavra existimos, é porque ela não era uma referência, né? Ela não era uma referência. E aí foi a partir do nosso povo preto, né, que ela passou a ser essa referência para nós. E daí em diante, as outras pessoas, os autores, porque eu sou assim muito, digamos assim, pé no chão, não é? No popular. Muitas vezes as grandes mídias e as grandes editoras só procuram as pessoas quando muitas fazem sucesso, mas não prestam atenção. Mas no momento que dois ou quatro ou cinco pessoas chamam, valorizam esse trabalho, então o valor mercantilista chega na frente. Então a experiência que ela estava contando é dos livros que ela começou a escrever, e que hoje a referência assim como ela se coloca, de uma simplicidade tão grande nos trabalhos, no papel que ela fez, que para a gente é uma lição a forma como ela coloca o trabalho que ela fez, o pioneirismo dela, não é? E como a escrita dela chegou de uma forma bem sem a pretensão de mostrar a pessoa dela, e sim veio primeiro as nossas histórias, né? As nossas histórias. E o que é que eu me lembrei muito quando eu ouvi a entrevista de Dona Geni? E também tem uma apresentação de um livro que eu tenho aqui com ela.
muitas das histórias nossas, nós negros, elas se cruzam. Muitas. Não importa se está no Nordeste, se está no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte, porque o que eu lembrei de muitas colocações que Dona Geni fez foi o que eu ouvia de minha avó. Uma mulher que não tinha a minha referência como mulher. Uma mulher que lavava a roupa, né? Ela tinha um padrão de vida razoável, mas depois, por questões de adversidades da vida. Então, ela veio do interior para Salvador, e aqui ela já estou entrando na minha história, né? Em outras histórias, mas pegando mesmo a mesma condução. Ela veio para Salvador, e aqui ela criou os 2 filhos sozinha, porque meu avô faleceu. E quando eu fui para a escola, para o ginásio, ela disse assim: minha filha, você está indo para o ginásio. É a primeira pessoa que eu conheço da minha família que vai para o ginásio. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Você preste bem atenção ao que sua avó está lhe dizendo. Seu marido é seu trabalho. Você tem que chegar na escola, aprender para você se formar, para colocar um anel no dedo. Essa foi as palavras de minha avó. E dentro e dentro das nossas histórias, como eu estou lhe dizendo, com as referências que eu trago de minha avó, eu percebi muito na conversa com Dona Geni Guimarães, não é? Aquele jeito de mansinho, ela vem e ela vai dizendo as coisas que tem que dizer, porque antes as pessoas esperavam que a literatura, que a escrita que um negro fizesse, quando o negro fosse expor a sua escrita, era apenas com as lamúrias, e não as, a intelectualidade dentro de um senso crítico, né? Que é o mais importante. Então, nesse sentido, eu acho que ela continua e vai permanecer por muitas gerações como exemplo para nós. Com certeza, querida. Vou pedir uma licença agora também para a gente fazer mais um intervalo, falar também de livros e de outras coisas. Sim, E daí, na volta, quero, né, se for possível, um texto seu, uma poesia, né? E aquele pedido, né, que eu faço, né, para todas e todos, assim, ó, assine o canal, vamos lá, prestigie, traga essas informações. Sempre é bom, sempre precisamos precisamos do seu olhar, da sua fala. Então, nós estamos aqui, Estante Preta, e o primeiro livro, hoje tô trazendo Quilombelas Americanas, coletânea de poética, volume 1 do da editora Ogum, né? E esse é interessante, né? Foi organizado pela Ana Rita Santiago, Cláudia Santos, Mel Adum e publicado, né, pela Ogum Stock. Foi em 2021, 2021. Essa coletânea, ela é um xirê que tem a Ana Caraval, Cláudia Santos, Conceição Lima, Cristiane Sobral, Daniela Luciana, Eliana Maca, Elisandra Souza, Esmeralda Ribeiro, Fátima, Dona Geni Guimarães, que trazem todo um trabalho, né? Toda uma poética, dessa poética dessas negras escrevendo, dessa onde ao mesmo tempo tem essa oralidade, tem esse português, tem essa contundência da gentileza da Dona Geni, por exemplo, onde a palavra flui, né? Esses diversos cantos, né? Dessas tardes, desses olhares. É uma poética muito interessante, e não é só de escritoras brasileiras, tem um grupo de escritoras, né, não brasileiras que trazem toda uma fala, toda uma contribuição, toda uma organização, né? Isso é bem interessante. Quilombelas,
Americana, Coletânea Poética, volume 1. E aí nós temos Quilombelas, né? Coletânea Poética, volume 2, também organizada pela Ana Rita Santiago, pela Cláudia Santos, pela Mel, publicada pelo Ogum. Poetisas estrangeiras estão mais significativas, né? Então aí temos 7 poesias. E poetas, né? Brasileiras, negras brasileiras, Mel, a Rita Santana, Luz Ribeiro, trazendo, né, essa questão desse poema de várias formas, desse poema romance, esse coro de vozes femininas negras, daqui, de lá e de acolá, contando essas outras nossas histórias, né? Essas histórias que, como Cecília nos falou, se não são nossas, é de alguém que é próximo da gente. Se não é de alguém que é próximo da gente, essa história tangencia a minha história. Todas as histórias pretas, né, não estão em mim, mas as minhas estão nas histórias pretas. Quilombelas, Coletânea Poética, volume 2, da editora Ogum Toque. Por fim, tem Recital de Pedra, do autor Sérgio Baluch. Aí eu vou repetir um pouco o prefácio que a Miriam Alves escreveu. Ela fala assim: fazer um prefácio, para mim, é despir-se para ler, é abrir a sensação de cada construção poética, é deixar de ser tocado na sensibilidade sem armadura ou preconceito. A partir do ato da leitura, transformar em palavras sensações afloradas. Assim trago a vocês a minha interpretação do novo livro de poema de Sérgio Baluch. Ele traz à tona emoções, linhas poéticas. O verso do poeta, que em alguns poemas recorre à concisão, nos arrefece a força, aponta para um outro caminho, outros olhares, né? Assim, eu convido vocês a abrirem, caminhar e perceber que as pedras recitam. Deixe-se levar. Esse tal de pedra, autor Sérgio Baluch. E é isso. Por gentileza, reitero, assine o canal. Vamos lá. Cecília, por gentileza, pode declamar uma prosa, um poema, alguma coisa? Só para fechar, não é? Né, a afirmação de Dona Geni Guimarães com minha avó, por conta da questão que ambas vieram de uma área rural, né? E por isso que eu comentei também que as nossas histórias se cruzam. E dentro dessas afirmações identitárias dela, a gente se encontra também, né? Nesse momento dessas afirmações identitárias que fazem parte do trabalho dela. Eu trago uma, uma, uma poesia de contexto social, né? Dentro do meu contexto social. Entre a beleza e a exclusão. A escuridão da noite é o cenário. A lua e as estrelas são indiferentes. Entre a modernidade da cidade e a periferia, a plenitude, na realidade, é só fantasia. Subidas íngremes, labirintos habitados, reentrâncias de minúsculas moradas, a cidade submissa aos seus pés. Lê do engano, são apenas ralés. Ao longe, som de ondas que quebram, tapete prateado de espumas que se desfazem. O vento frio envolve a madrugada, testemunha como a vida é banalizada. O breu, o vazio, confusões, gritos. Além do som do mar, vários estampidos. O medo, milícias, impotência, mediocridade. Egoísmo e ganância corrompem a humanidade. Os habitantes, os mesmos atores da exclusão. Enredo protagonizado por pretos na história. Belas paisagens, escolas de sambas glamourosas. Entre a beleza e a exclusão, vive a cidade maravilhosa. Oba, querida. Opa,
entre a potente. beleza e a exclusão. E seguindo essa temática, vou falar sobre a questão da mulher. Nome, mulher. Sobrenome, sabedoria. Não sou santa, nem meras curvas. Não sou frágil e apenas beleza. Sou armadura, escudo e fortaleza. Endereço, todos os lugares da terra, onde esteja presente a vida humana. Na África, nas Américas e demais continentes. Sangro por sementes, mortas ou sobreviventes. Profissão, qualquer uma por opção. Tenho inúmeras capacidades e aptidões. Já sorvi cálice com líquido de silenciamento. Discriminada, resolvi rasgar o sofrimento. Especialidades, caráter, honestidade, vontade própria, altruísmo, sensibilidade. Competência em todas as áreas, experiência, na escola da vida e nas academias de ciência. Proposta de salário, igualdade, liberdade, valor. Ter respeito assegurado, independência. Meu lugar é onde eu quiser por direito, para caminhar na contramão do preconceito. Currículo de mulher, de Cecília Peixoto. Muito legal. Querida, também assim, pela curiosidade literária e saber assim, você falou que você está navegando nessa questão da poesia erótica. Você tem, né, mostraria algo Uhum. para nós, por gentileza? É, eu vou aproveitar para poder falar sobre você em relação à questão das publicações. Eu não tenho um livro próprio ainda. Eu tenho um material selecionado, não é? E tenho 2 projetos para 2025. Oba! Um livro de poesia erótica, porque eu tirei o primeiro lugar no concurso da Cogito Editora, e aí dá direito ao livro, né? Uh, E o outro é um livro o outro projeto é um livro que eu vou reunir todos os meus poemas que eu participei das diversas antologias, claro, vou selecionar alguns, e outros inéditos também, para poder fazer essa publicação. Tenho em média, umas 20 quase 20 ou 25 coletâneas que eu já fiz parte. Aí eu vou destacar o Mulher Poesia, que são 7 volumes, e eu participei de todos. O 7º vai ser lançado agora em setembro, agosto, a depender da chegada dos livros. A antologia Poieses, a antologia 2 de Julho, a Cogito Internacional, todos da editora Cogito, que é organizada por Ivan de Almeida. Participei de todos os volumes de Escrituras Negras, que é organizado por Giovanni AP, também de 3 volumes do Livro das Marias, que também é organização da Giovânia, Ecos do Nordeste, da Infinita, eu participei de 2 volumes, Brasil e Itália, da Eclética, de mestre Giuliano, também são 2 volumes, Mulheres das Águas, da África e Africanidades, eu participei, Baobás de Concreto, que foi uma das que eu li aqui, que é dessa coletânea, e Cadernos Negros, que eu participei de 43 e 45, que é o que foi agora. Que, assim, eu vou aproveitar para falar, né, que foi um sonho para mim participar de Cadernos Negros. E quando eu fui selecionada, assim, foi, sabe, parecendo que eu tinha ganho na loto, porque é um trabalho que valoriza a visibilidade dos autores negros, que até então ficavam no ostracismo. Nós verificamos esta antologia, classificamos essa antologia como divisor de águas na literatura negra, né? E aí fazer parte de um processo
de um projeto histórico, é algo que é maravilhoso. Mas indo para a poesia erótica, tem Desejo. Espero ansiosa a sua chegada. As horas não passam. Deixo entreaberta a porta do quarto. Espero. A penumbra, medida ideal para a sedução. Sinto você, o cheiro de seu perfume preferido. Tento fingir dormir. Meu coração pulsa, denuncia. Sua respiração chega aos meus ouvidos. Acorda. Viro lentamente para o convite com olhar de desejo. Quero sentir suas mãos, sua língua, seus beijos. Lentamente me tomo em seus braços. Deliro. Me embriagar de você sempre e nunca é igual. Seus gestos, carícias e palavras ditas ao ouvido aumentam o nível de desejo. Escapa-me um gemido. Entrelaçados em pernas, braços, beijos, seu olhar encontra o meu. Buscamos prazer. Após momentos de volúpia, sentir você em mim. Chegamos juntos à mesma viagem. Enfim. Desejo de Cecília Peixoto. Ah, que ótimo. Querida, estamos nos nossos momentos finais, né? Vou fazer aqui um primeiro fechamento e para a gente poder fazer esse outro fechamento, mas, né? Recordando, voltando, né? Falando, pensando, solicitando assim, por favor, assine o canal, vamos lá. E, né, vamos agora apresentar assim, o que assistir, né, no nosso canal. Nájila de Oliveira dos Santos falou bastante, é alguém que também estamos oferecendo esse programa, e é uma conversa muito legal, muito bacana, está publicando várias coisas, entre várias tem o Baobá de Concreto, né, que eu sempre falo, porque é um orgulho, né? Como é um orgulho participar de uma coletânea, é um orgulho você prefaciar uma coletânea. E eu prefaciei, então, nossa, estou estou sempre muito feliz e toda vez que chega alguém, que alguém fala que participou, eu sempre falo, eu fiz o prefácio. Legal? Agradeço. Mas e lembrar que a gente ofereceu essa conversa, oferece essa conversa, como falei, para a Nátila, para a Elaine Marcelino, para o Ailton Graça, para o meu sobrinho Tomás Camilo, para a Mônica Gomes, para a Pérola dos Santos e o Tobias da Vai Vai. Né? E é isso, querida. Eu agradeço imensamente sua gentileza, né? Sua disponibilidade da gente poder conversar. Conversamos, né? Que estamos aqui conversando. Saber de você, mais uma, né? Já admirava, né? Já sei, já estava vendo, né? Fiz essas outras coisas, mas esse prazer de conversar você, né? Você poder colaborar com esse nosso programa. Muito obrigado, querida. Agradeço muito mesmo. Eu que agradeço, né? Tenho a honra, não é, de ter participado, né? Como tantas outras conhecidas da Nájila, como eu já falei anteriormente, a Geovânia, a Rosângela Nascimento, né? Que participou. Eu fico agradecida também e acho importante esse trabalho, que é uma forma de visibilizar o trabalho de autores e de autoras e de autores negros, não é? Que é muito importante, porque a poesia, dentro da conjuntura atual, dentro da conjuntura social, ela exerce um papel muito importante, a literatura escrita, né? Porque a poesia, no caso, não é somente a ludicidade, o amor e a esperança. Ela também é fonte de conhecimento, ela também é fonte de denúncia, de informação, de protesto. Não é? Por que eu digo isso? Porque eu estava lendo um poema meu e uma aluna veio me perguntar, professora, quem é Luísa Maim? Então, é uma forma de conhecimento. Aí a gente para depois e conversa sobre. Uma outra questão também é que a minha escrita, ela revela quem eu sou, a minha identidade, dentro do meu contexto
de Salvador, Bahia, Nordeste, Brasil e, por que não dizer, mundo, que é esse emaranhado do universo da qual nós fazemos parte. E a representatividade que eu acredito estar também integrando, porque representatividade importa também, para mostrar para os nossos jovens negros que, como nós falamos anteriormente, nós temos capacidade, não é? E a nossa capacidade não é medida pela epiderme da pele, pela concentração maior ou menor de melanina, não é medida pelo saldo bancário, não é medido pelo território que você habita, nem tampouco pelo nível acadêmico. Haja visto, a gente vê, haja vista Patativa do Assaré, que é estudado em grandes centros acadêmicos internacionais. Então, a nossa capacidade não precisa ser provada. Nós temos que reescrever uma história em que cristalizaram estereótipos negativos sobre os nossos corpos e a nossa intelectualidade, né? As nossas Como capacidades nós elas têm somos, que ser saboreadas. Né? Tem isso, que nós ser, somos, exato, nós somos produtores de conhecimentos, com e certeza, muitos conhecimentos. com Eu lhe certeza. agradeço imensamente, e se der tempo, eu encerraria com o Cachoeira e Rio. Não, não, se der tempo. O tempo é seu, querido. Por favor, por favor. Cachoeira e Rio. Em densa mata, o sol alcança os ouvidos. É água a correr, entre raios de sol. Em meio ao calor e à brisa, uma cortina de água, majestosa, escorre cristalina. Um arco-íris emoldura a cena, quadro de infinito êxtase. A fumaça de água se esvai no ar. Água em queda incessante. Cai, 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 cai. Avança, é rio. Avança mato adentro. É beleza, espetáculo da natureza. É sobrevivência, sacia a sede e alimenta. É religiosidade, morada da rainha das águas doces. Fonte de vida e esperança. Banho meu uri, renovo minha fé, refaço minhas forças de mulher. Cachoeira e Rio, Cecília Peixoto. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço, querida. Muito obrigado mesmo. Obrigado, agradeço imensamente o seu convite. E espero que em outros momentos que possamos fazer outras trocas tão boas quanto. Com certeza, né? E lembrar, sim, me chama que eu vou. Por favor, também. Agradeço a todos e todas que estão aqui assistindo, divulguem. Vamos lá, deixe seus comentários, dê o like, sabe, dê o axé para esse nosso trabalho, né? Prestar atenção no trabalho também de Cecília Peixoto, o trabalho que está vindo, tem um corpo forte, tem um corpo feminino forte. Que é isso? Vamos lá. Leiam escritores pretos, leiam escritoras negras, leiam, né? Leiam. Até, querido. Tudo de bom. Tchau. Tchau.